325º dia. Ezequiel 21. A espada de Deus. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra Jerusalém. Fale contra os lugares onde o povo adora. Avise a terra de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo isto. Eu estou contra vocês. Vou tirar a minha espada e matar todos, tanto os bons como os maus. Usarei a minha espada contra todos, do sul ao norte. Todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e não vou guardá-la. Homem mortal, fique gemendo como se o seu coração estivesse arrebentando de desespero. Vá para um lugar onde todos possam ver você e solte gemidos de tristeza. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda que é por causa daquilo que vai acontecer. Diga que eles perderão a coragem. Os corações deles ficarão cheios de medo. Os braços ficarão moles e os joelhos tremerão. O tempo chegou. Já está aqui. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, profetize. Diga ao povo que eu, o Senhor, estou dizendo isto. A espada está afiada e brilhando. Ela está afiada para matar e polida para brilhar como relâmpago. Não pode haver alegria, pois o meu povo rejeitou todos os conselhos e castigos. A espada está sendo polida, está pronta para ser usada, está afiada e polida para ser posta nas mãos de um matador. Grite e solte gemidos, homem mortal. Essa espada é para atacar o meu povo e todos os líderes de Israel. Eles serão mortos com todo o resto do meu povo. Bata no peito em sinal de desespero. Estou pondo o meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender, todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Agora, homem mortal, profetize, bata palmas, e a espada ferirá muitas vezes. É uma espada que mata, uma espada que produz terror e matança. Ela faz o meu povo perder a coragem e tropeçar. Estou ameaçando a cidade deles com uma espada que brilha como relâmpago e que está pronta para matar. Espada afiada, corte à direita e à esquerda. Corte em todos os lados para onde você virar. Eu também baterei palmas e a minha ira passará. Eu, o Senhor, falei. A espada do rei da Babilônia. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, marque 2 estradas por onde o rei da Babilônia poderá vir com a sua espada. As 2 devem começar no mesmo país. Ponha placas indicando onde as estradas se dividem em 2. Uma placa mostrará ao rei o caminho para a cidade amonita de Rabá e a outra para Jerusalém, a cidade cercada de muralhas que fica em Judá. O rei da Babilônia para na encruzilhada da estrada, e a fim de saber que caminho tomar, ele sacode as flechas, faz perguntas aos seus deuses e examina o fígado de um animal que foi oferecido em sacrifício. Agora a sua mão direita está segurando a flecha marcada com a palavra Jerusalém. E para o rei da Babilônia ir, soltar gritos de guerra, preparar máquinas de derrubar muralhas, colocá-las na frente dos portões e levantar rampas e torres de ataque. O povo de Jerusalém não quer acreditar nisso por causa dos acordos que eles fizeram. Mas esta profecia é para fazer
com que lembrem dos seus pecados. É um sinal de que serão presos. Isso é o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Todos podem ver os seus pecados. Todo o povo sabe o quanto vocês são culpados. Em cada ação que praticam, vocês mostram os seus pecados. Vocês estão condenados e eu os entregarei aos seus inimigos. Você, governador de Israel, é perverso e não teme a Deus. E por isso, o seu dia, o dia do seu castigo final, também está chegando. A sua coroa e o seu turbante serão tirados. As coisas não vão continuar como estão. Os pobres terão poder e os que estão no poder serão rebaixados. Destruição, destruição. Sim, destruirei a cidade, mas isso não acontecerá até que venha aquele a quem vou entregar a cidade. Eu, o Senhor Deus, falei. Aviso aos amonitas: homem mortal, profetize, anuncie aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo aos amonitas que estão insultando o povo de Israel. Diga isto: a espada está pronta para destruir, está polida para matar e para brilhar como relâmpago. Amonitas, as suas visões são falsas e as profecias que fazem são mentiras. Vocês são maus e perversos. O seu dia está chegando, o dia do seu castigo final. A espada cairá sobre o pescoço de vocês. Amonitas, ponham a sua espada na bainha. Eu os julgarei no lugar onde foram criados, na terra onde nasceram. Quando a minha ira cair sobre vocês, ela os queimará como labaredas de fogo. Eu os entregarei a homens violentos, preparados para destruir. Vocês serão destruídos pelo fogo. O seu sangue será derramado no seu próprio país e ninguém nunca mais lembrará de vocês. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 22. Os crimes de Jerusalém. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura fazendo ídolos e os adorando. E por isso, o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso o seu dia está chegando, o seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você, por ter fama de cidade de desordeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. Na cidade, ninguém honra o pai nem a mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês e exploram viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados, nem guardam o sábado. Uns dizem mentiras a respeito dos outros, que por causa disso são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos. Outros estão sempre satisfazendo as suas paixões. Outros têm relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relações com eles. Cometem adultério e seduzem as suas noras ou as suas meias-irmãs. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro. Outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando
os seus próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vou acabar com as suas roubalheiras e com os seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda terão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, Senhor, estou falando e mantenho a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações e porei um fim em todas as suas más ações. Assim, as outras nações olharão com nojo para vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. A fornalha de refinação. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como a mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo que sobra depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém, como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo e estanho, jogados numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém, assim como a prata é derretida na fornalha, e aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramarei sobre eles a minha ira. Os pecados das autoridades de Israel. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: homem mortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura e que eu os estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram. Matam as pessoas, tiram as suas propriedades e as suas riquezas, e por causa dos seus crimes de morte, deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem à minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras e não respeitam o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram. Matam para enriquecer. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso, farei cair o fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Tiago 1. Saudação. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Fé e sabedoria. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança.
que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Pobreza e riqueza. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que ele piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios, provas e tentações. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Ouvir e fazer. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo.